mesmo se entregou. Foi graça, graça, superabundante graça. Graça, graça, preciosa e doce graça. Foi graça, irmão, eu consigo que foi assim. Foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. E falarei e cantarei de Jesus que me amou e que por este pecado assim mesmo se entregou. Foi graça, graça, superabundante graça. Graça, graça, preciosa e doce graça. Foi graça demais, eu consigo que for assim. Foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. Foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. Foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. Graça e paz a todos, nós estamos para mais uma live, né? Eu sou o pastor Gilberto Rebouças e nós estamos para mais uma live, né? Para mais um estudo da Palavra de Deus. Boa tarde a todos, né? Boa tarde a cada irmão, a cada irmã, a você que nos segue, a você que nos ouve, né? Nós estamos numa série de estudos sobre os três inimigos do cristão. O cristão versus a carne, o cristão versus o mundo e o cristão versus o diabo. Então nós já ministramos estudos sobre o cristão versus o mundo, que está fora de nós, o cristão versus a carne, que é a natureza pecaminosa que está dentro de nós. E estamos na segunda aula. Hoje, nosso segundo estudo, segunda parte do estudo. Hoje, 25/8/20, terça-feira, nossa segunda parte do estudo bíblico sobre o cristão versus o diabo. Então nós vamos iniciar com a leitura de um texto. Nós vamos ler Atos, capítulo de números 13, versículo de número 6. Atos, capítulo 13, versículo de número 6. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu mágico, falso profeta de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado a Barnabé e a Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda,
procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos em Tua presença para mais uma meditação na Tua palavra. Então pedimos que o Senhor nos abençoe, pedimos que o Senhor estenda sobre nós as Tuas mãos, pedimos que derrame sobre nós a Tua graça, em nome de Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, a Te servir, ajuda-nos a Te adorar, a Te bendizer, a Te exaltar. Teu nome é grande, Teu nome é santo, Teu nome é maravilhoso, e o nosso desejo, Pai, é o de Te servir, é o de Te adorar, é o de Te bendizer, em nome de Jesus, o Teu Filho. Ó Pai, nós colocamos a nossa vida na Tua direção, na Tua mão, e pedimos que nos ajude na exposição da Tua palavra, em nome de Cristo, Teu Filho, é que eu te peço, é que eu te oro e é que eu te agradeço. Santo é o Teu nome para sempre. Então nós vimos o quê? Nós vimos que no primeiro estudo, o cristão versus o diabo, nós vimos que o diabo é antagônico a Cristo. Né? Nós vimos porque Cristo se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então, quando Jesus vem ao mundo, o diabo já tem realizado as suas obras de perdição, de trazer o mundo para debaixo da condenação, de colocar doenças, de colocar lepra, de trazer guerra, de trazer a cegueira espiritual. E aí Jesus vem para desfazer as obras do diabo. Então agora nós falamos, se você ainda não ouviu, você pode acompanhar, você que está chegando hoje. Eu sei que tem algumas pessoas, ou muitas, que nos acompanham, mas não participam aqui, eu não vejo aqui, eu só ouço quando eu chego no supermercado, ou pessoas que me mandam mensagem dizendo que assistiram. Então, onde você estiver assistindo, né, como você estiver assistindo, por qual rede social você estiver assistindo, Ruth, seja bem-vinda, Ruth. Deus abençoe, a paz do Senhor. É muito bem-vinda. Ruth Claim. Deus abençoe, Ruth. Seja bem-vinda. Então nós vimos que existe uma economia divina. Esse é o nome usado na teologia para dizer que existem diferentes papéis dentro da Santíssima Trindade. Né? Então nós vimos que o mundo se opõe a Deus, o diabo se opõe a Cristo e a carne se opõe ao Espírito Santo. Isso não quer dizer que a carne não se opõe. Quando a carne se opõe, ela se opõe a todo o ser divino, a todas as pessoas da Trindade. Mas dentro da economia divina, os estudiosos perceberam que sempre que aparece um texto em relação à carne, ela está em contraste, ela está em antagonismo, quer dizer, contrário, adversário ao Espírito Santo. Ela está reagindo contra o Espírito Santo. Sempre que aparece o mundo, na maioria das vezes, e que é o mundo, o sistema pecaminoso, esse sistema está em oposição a Deus. E sempre que aparece o diabo, ele está em oposição a Cristo. Por isso, na economia divina, ou seja, no papel de cada pessoa, então o diabo se opõe a Cristo. Isso quer dizer que ele se opõe a toda a Trindade, se opõe, mas não é rival. Sabe? Porque uma coisa a gente precisa deixar bem claro: o diabo não é rival de Deus. O diabo tem vários nomes. Satanás quer dizer adversário, mas não adversário no sentido de poder enfrentar Deus. Porque ele é criatura e Deus é criador. Mas no sentido de ser do contra. De ser contrário. Ele é adversário no sentido de ser do contra e de se opor a todo o bem e a todas as obras de Deus. Então ele não é adversário para peitar Deus. Ele é adversário escondido. Ele é adversário do contra. Certo? Então nós vimos que o diabo cega, bloqueia o entendimento das pessoas para que elas não conheçam o Evangelho. Então o diabo sabe que o meio utilizado por Deus, e que não há substituto, preste bem atenção para isso,
não há substituto para o evangelho com a centralidade de Cristo. Vou repetir, não há substituto para o evangelho cristocêntrico. Vou repetir mais uma vez. Não há substituto para o evangelho cristocêntrico. O que eu quero dizer com isso? É que o meio que Deus utiliza para desfazer as obras do diabo, o meio que Deus utiliza para salvar, para libertar, para transformar, para agir nesse mundo é o evangelho, mas o evangelho que leva Cristo no centro, que o âmago, o cerne, a essência é Cristo, não há substituto. Nenhuma peça teatral, nem um filme evangélico, nem um trabalho da igreja, por mais que essas coisas sejam preciosas, nenhuma ação social, nenhuma entrega de alimentos, nada vai ser substituto para o velho e bom evangelho. Então nós podemos fazer todas as coisas, desde que nós podemos e devemos fazer obra social, dar cesta básica, socorrer o aflito, mas a obra de Deus é feita por meio do evangelho. O carro-chefe é o evangelho, para ele não há substituto, certo? Ação social não regenera. Ação social não leva ao conhecimento da salvação. Então, o meio utilizado por Deus é o evangelho. Então, por isso, o diabo, sabendo disso, ele se opõe à pregação do evangelho. Então, ele cega o entendimento das pessoas para que elas não entendam o evangelho. E agora, no estudo de hoje, nós vamos ver que o diabo se opõe à propagação do evangelho. Porque ele sabe que onde o evangelho chegou, né, suas obras começaram a serem destruídas. Então ele sabe que na vida de um cristão, as obras do diabo, por exemplo, o engano, a escuridão, a cegueira espiritual, ela começa a se dissipar. O cristão, por mais que ele seja travado, ele já começou a mudar, já começou um processo de mudança. O cristão vai amadurecendo. Então, o que acontece? Quando ele percebe que este evangelho, ele sabe do poder que ele tem, o que acontece? O diabo tenta evitar que este evangelho, que já chegou a alguns, não chegue a outras pessoas. Então ele se opõe a esta propagação do evangelho. E é por isso que você vai ver Jesus chegando a Paulo e dizendo: fale e não te cales, porque eu tenho muita gente nesta cidade. Então nós vamos ver no texto que nós lemos como o diabo se opõe à propaganda. Irmã, Deus abençoe, diaconisa santa, né? Abimael, um abraço para Abimael, para Vera, para a família toda, meus irmãos em Cristo. Então, Paulo agora está na sua primeira viagem missionária. Chamado pelo Espírito Santo, juntamente com Barnabé, Paulo agora inicia sua primeira viagem missionária. Vai ao mundo para levar o evangelho, o insubstituível evangelho. Então, pelo amor de Deus, não deixe que nada substitua o evangelho. Nós não podemos deixar que festas de igreja substituam a pregação do evangelho. Nós podemos fazer tudo, desde que o evangelho esteja no centro. Porque hoje nós temos muitas vezes substituído o evangelho. Nós temos feito cultos para os quais nem apelo há. Por quê? Porque são cultos onde o evangelho saiu do centro. Onde o evangelho saiu do centro. E lembre-se que o protestantismo
Os evangélicos surgiram por causa do evangelho, que o cristianismo surge por conta do evangelho. E onde não tem a pregação do evangelho, não podemos esperar salvação, nem transformação, nem dos cristãos, nem da sociedade, que eles deviam ser o sal da terra e a luz do mundo. Então, quando falta evangelho, sobra festinhas. E aí as pessoas começam a entrar nas igrejas com arca. As pessoas começam a colocar dentro das igrejas coisas que são da tradição amada de Israel, mas que não pertencem ao cristianismo. Por quê? Porque faltou o essencial. E na vida sempre tem o essencial. Por exemplo, você pode ter um carro velho, sem descarga, os bancos todos quebrados, o carro com a luz quebrada, só uma luz acendendo, e você está no interior, mas se o motor estiver funcionando, então você vai chegar em casa. A pessoa pode chegar e dizer, olha, está aqui o carro, este carro, você está vendo o estado aí, mas o motor é bom. Então o motor é o essencial. Teve motor, vai embora. Agora não adianta a pessoa dizer, está aí um carro maravilhoso, bancos de luxo, ar-condicionado, esse carro tem farol de milha, esse carro tem uma iluminação poderosa, esse carro tem uma força tremenda, esse carro é lindo, a pintura dele é metálica. E aí a pessoa diz, só tem um problema. Qual é? É que o motor não está funcionando. Então a pessoa vai dizer, pronto, eu não tenho carro. Contei essa ilustração para que a gente perceba que nós podemos ter uma igreja simples, com bancos simples, com instrumentos simples, com gente simples. Mas quando tem o essencial, que é o evangelho, com Jesus no centro, aí nós vamos para todo canto. Mas nós podemos ter todas as outras coisas e esquecermos do evangelho. E aí nós não vamos alugar, nós podemos ter um monte de festa, nós podemos ter templos maravilhosos, nós podemos ter uma liturgia perfeita, mas essa liturgia vai ser mais para entretenimento. E eu fico muito assim, preocupado com as palavras do Moody, né? O grande evangelista. Moody disse, né, a célebre frase, que tem reverberado com o tempo, que chegaria o tempo onde, em lugar dos pastores apacentando as ovelhas, teríamos palhaços entretendo os bodes. Isso é forte. Isso é pesado. Mas, infelizmente, é uma profecia de um grande homem de Deus que está se cumprindo. Ele disse, chegará o tempo onde, em lugar de pastores apacentando as ovelhas, haverá palhaços entretendo os bodes. Então nós temos que pensar se o nosso culto cristão, ele é um culto de evangelismo para salvar o mundo, porque essa é a nossa missão em relação ao mundo, ou se o nosso culto é apenas para a nossa glória, para a nossa alegria, como aquela música, para a nossa alegria, certo? Se é um culto apenas de festa, de lembrancinhas, mas que nós devíamos botar naquelas lembrancinhas. Está aí uma sugestão. Quando você for fazer uma festa e você quiser botar uma frase, né, e assim, nunca esqueça a centralidade do evangelho. Nunca esqueça a centralidade do evangelho cristocéntrico. Então, isto dito, isto posto, né? Diz que Paulo, agora em sua viagem missionária, atravessou a ilha até Pafos e encontrou ali, na cidade de Pafos, um procônsul, um governador, né,
E esse governador queria ouvir o evangelho. Pai, Senhor, José, Deus te abençoe. Este governador queria ouvir o evangelho. Queria compreender sobre a fé cristã. Mas, naquela época, todo governador tinha o seu assessor para assuntos extraterrestres, para assuntos religiosos. Tinha um ministro da religião, certo? E geralmente era um feiticeiro, um mago, alguém que previa as coisas. Então era comum, mesmo entre as pessoas mais cultas, ter um emprego, uma espécie de assessoria, um departamento espiritual, para cuidar da vida, das orientações espirituais. Então, quando Paulo chega pregando o evangelho, o mago, que é chamado de Bar Jesus, filho de Jesus, ele vê o seu emprego ameaçado. Ele diz, olha, se esse homem aí acreditar nesse evangelho, né, eu vou perder o meu emprego. Porque o grande problema em relação ao evangelho é isso. É porque o evangelho ele causa um estrago muito grande para aqueles que são mundanizados e mundanos e que lucram com isso. Então o que acontece? Diz assim, encontraram um certo judeu mágico, falso profeta, certo? Então, você já conhece o tipo de judeu que ele era, porque a lei proibia a prática da magia. Então ele era alguém desobediente à lei, ele era um mercenário, ele era aquele que trabalhava para quem desse mais. E ele conseguira um cargo de estar assessorando para assuntos religiosos o governador, o procônsul, chamado Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo. Este era um homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e a Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Então agora ele chamou, traz aí Paulo, traz Barnabé, entrem, sentem, vocês querem um café. E agora ele queria ouvir a palavra de Deus. Sentem e me falem dessa fé, desse Jesus maravilhoso. Mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Então, quando Paulo agora está proclamando Jesus, o diabo imediatamente entra em ação com o dele. Então agora o procônsul está com vontade de ouvir, mas o líder espiritual dele, o mentor espiritual dele chega e diz, não, ele começa a se opor a Paulo, porque ele sabe que vai perder o emprego, porque ele sabe que se o homem der conta daquilo ali, nunca mais vai acreditar nas mentiras com que ele vem iludindo há muito o procônsul, e que o procônsul não vai mais precisar de intermediários. E é esse o medo de muitos mentores espirituais. É que a pessoa creia em Jesus e ela aprenda a palavra do Senhor Jesus e ela não precise mais de intermediários. Mas opunha-se-lhe Elimas, o mágico, procurando afastar da fé. Então o desejo dele era afastar da fé. Então o diabo sempre se opõe à pregação do evangelho cristocêntrico. O diabo não se preocupa com o evangelho da autoajuda, com o evangelho social. O diabo se preocupa com a mensagem da cruz, com o Cristo crucificado, que é escândalo para o judeu e loucura para o grego, mas para nós é o poder de Deus, é a sabedoria de Deus. Então Paulo diz, nada me propus saber, senão a Cristo e este crucificado. Este é o cerne, a essência do evangelho. E era isso que eles vão estar pregando. Aí, o que acontece? A primeira pregação de Paulo, na sua missão, é logo confrontado pelo diabo. Mas, aí diz assim,
Todavia, Saulo, também chamado Paulo, deixa eu desfazer aqui um equívoco que muitos têm feito. As pessoas dizem Saulo era o nome dele antes da conversão. Depois da conversão ele se chama Paulo. Então tem um Saulo e tem um Paulo. Não é verdade. Nos dias de Paulo era comum você ter dois nomes. Né? Porque Saulo e Paulo era cidadão romano. Então, como cidadão romano, ele tinha direito a ter dois nomes. Ele tinha que ter um nome romano, que é o Paulus, e tinha que ter o nome da nação onde ele nasceu. Então, ele era Saul, que é Shaul, né? Que é de Saul, porque ele era da tribo de Saul. Então, provavelmente, o nome dele foi dado em homenagem ao rei Saul. Ele era da tribo de Benjamim. Então, esse equívoco já esclarecido. Então, tem muita gente aí que equivocadamente diz que o nome dele era Saulo e depois ele mudou para Paulo. Não. Porque agora, entre os gentios, ele vai ser conhecido pelo seu nome romano, como cidadão romano. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Então o homem agora sabe com quem está lidando. Ana Mara, Deus abençoe. Pois eis que está aí sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cegos, não vendo o sol por algum tempo. Veja que o castigo não era uma vingança. Era uma espécie de... Na verdade, não era uma espécie, era uma disciplina. Ele está dizendo, olha, você vai ficar cego, mas não vai ficar cego para sempre. Você vai ficar cego temporariamente. Porque o objetivo era que quando aquele homem voltasse a ver, voltasse a enxergar, que ele reconhecesse o senhorio de Cristo, a grandeza de Cristo, e que aquele homem também fosse alvo deste evangelho. Então, até no juízo, Deus é didático. E diz assim: sem ver a luz do sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando a roda procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu. Agora presta atenção. Maravilhado com a doutrina do Senhor. Vou ler de novo. Creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Ele não disse: oh, rapaz, que legal, você agora tem poder para cegar os outros. Ah, que legal, qualquer pessoa que se levantar contra Jesus, você pode pronunciar contra ele aí uma maldição. Rapaz, eu quero ver um culto de poder aqui. Ah, o demônio se ajoelha. Não. Diz que aquele homem, ao invés de crer nos milagres, nas coisas, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. Aquele homem ficou agora maravilhado com o Evangelho, com Cristo do Evangelho, e como consequência, este Cristo desobstrui o caminho. Então eles não diz a Bíblia assim, e ele creu maravilhado na manifestação poderosa do grande apóstolo Paulo. E agora ele saiu com Paulo de casa em casa para expulsar todos os demônios do seu território. Não, diz que o que chamou a atenção de Sérgio Paulo foi a doutrina do Senhor. Foi a pregação. Então você quer expulsar demônio de uma vez? Porque assim, em nome de Jesus nós podemos expulsar demônios. Só que Jesus, ele disse que se estas pessoas não compreenderem e expulsar o demônio sai porque ele respeita o nome de Jesus. Mas ele vai vagar por lugares áridos.
e depois vai procurar um lugar de novo para voltar. Porque eles só podem se expressar no mundo visível através de corpos humanos. E aí o que acontece? Se ele acha a casa varrida e adornada, ou seja, a pessoa livre, mas sem ninguém no trono, ele volta, pega mais 7, com ele faz 8, e aí o último estado daquela pessoa fica pior. Então, o ministério de expulsar demônios, sem a doutrina, sem a pregação do evangelho, sem que a pessoa compreenda, pode fazer piorar a vida dela. Porque pode sair um e entrar 7, e com ele 8. E aí a pessoa fica pior. Então, a importância de se pregar o evangelho, eu já fui expulsado do demônio de uma pessoa, a mulher chegou, sentou, eu botei ela para sentar, ela sentou, e aí eu fiz uma oração, o demônio queria falar, eu disse, não, em nome de Jesus você vai sair. O diabo saiu, ela era mãe de santo, e aí o diabo saiu. Quando terminei, eu perguntei se ela queria Jesus. Ela disse, não, pastor, se eu não ver mais as coisas que eu via, se eu não... Aí ela começou um monte de si. Eu disse, senhora, quem precisa é a senhora que precisa de Jesus, não é Jesus que precisa da senhora. Vamos deixar as coisas bem claras, eu sou bem claro, eu gosto de ser bem objetivo, se eu não gostar eu digo logo. Então, eu gosto de deixar as coisas claras para as pessoas. Então eu disse, olha, eu posso expulsar aqui, e quem garante que antes de chegar em casa, ou em saindo daqui, ele não pega a senhora de novo? Ela disse, é verdade, pastor, eu quero Jesus. Até hoje, faz mais de 20 anos, que aquela mulher está servindo ao Senhor nosso Deus, o esposo é pastor. A família, grande parte, se converteu. E ela descobriu, porque a gente ensinou o evangelho, mostrou para ela a questão da importância de colocar Jesus no trono. Porque quando você coloca Jesus no trono, aí você e prega o evangelho, você está com a verdadeira libertação. Quando você não prega o evangelho e a pessoa começa a acreditar em misticismo, ela começa a ficar vulnerável às entradas do diabo. E tem coitado, tem gente. E uma vez uma senhora chegou para mim e disse, pastor, quando é que eu vou me libertar? Porque todas as vezes que eu orava, aquela mulher caía. E naquilo nunca me saiu da cabeça. Era uma família onde todo mundo era oprimido pelas forças do mal. E aí eu orei por ela de uma vez por todas, de Jesus, né? E aí eu disse, olha, irmã fulana, a senhora é uma senhora, e a senhora vai aprender a palavra de Deus. E aí nunca mais ela caiu. E as filhas até hoje conversam comigo, e a família foi atingida por esse evangelho poderoso, né? Mas se nós não pregarmos o evangelho, o diabo fica indo e voltando, né? É por isso que você vai ver em muitos lugares, se você prestar atenção, os que caem são sempre os mesmos. Eu já vi pessoas que vieram me procurar e disseram, pastor, todo lugar que eu vou eu caio. Mas todo lugar que eu vou eu caio. E aí nós fizemos uma oração e começamos a pregar e começamos a ensinar, e aquela pessoa não se manifestava mais, porque à medida em que Jesus entra, o diabo sai. É impossível Jesus entrar e o diabo permanecer. Mas Jesus só entra mediante o evangelho. Certo? Então ele creu maravilhado na doutrina do Senhor. O que acontece agora? Depois. Então, o diabo se opõe à propagação. Então, não pense que é fácil pregar o evangelho. Eu tenho enfrentado tantas lutas aqui para propagar o evangelho. Irmãos, é muito difícil. Né? Eu sigo tanta gente, eu tenho que ver besteira, eu tenho que... As mulheres muitas vezes mandam... vídeo de sexo. Eu muitas vezes tenho que seguir pessoas, mulheres quase peladas, quase nuas, né, para poder chegar
tentar trazê-las para ouvir o evangelho. Eu estou agora tirando as mais pesadas, né? Aquelas que as mulheres aparecem quase nuas, quase pornográficas. Mas eu fico pensando, para quem a gente vai pregar o evangelho? Será que a gente vai pregar o evangelho só para a pessoa que anda bem vestida? Será que a gente vai pregar o evangelho só para quem é de igreja? Jesus disse: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu fico pensando em quem vai entrar nesses sites e anunciar o evangelho. Ou eu fico pensando em, será que essas pessoas não merecem ouvir o evangelho? Será que eu tenho que não seguir essas pessoas e deixá-las lá só porque elas estão quase nuas ou com gesto pornográfico, ou mandando muitas vezes mensagens de se oferecer sexualmente? Será que estas pessoas não merecem ouvir o evangelho? Será que elas merecem ser deixadas para lá só porque estão seminuas, só porque o seu site é um site de pornografia e de imoralidade? Será que nós vamos pregar o evangelho para quem? Para as freiras? Então, pense nisso. Certo? Pense nisso. Será que nós não vamos ter a coragem de invadir esses lugares, no bom sentido, e pregar o evangelho e levar a estas pessoas que estão tão distantes o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo? É porque muitas chegam. E aí eu já conheço como é a abordagem. Elas chegam e dizem: oi. Digo: oi, Jesus é bom. Aí elas vão conversando: você é casado? Quando pergunta se eu sou casado, eu já sei. Certo? Que vão oferecer sexo. E aí eu já tenho uma coisa desenhada, escrita, assim: eu sou o pastor Gilberto Rebouças. E meu único desejo, em caixa alta, letra maiúscula, é anunciar a palavra de Deus para você. Aí quando elas começam com uma pergunta: casada, eu boto logo: eu sou. Aí eu digo assim: você, ontem mesmo, uma mandou e começou e vinha por longe, tentando me cercar. E eu disse, quando eu percebi que ela perguntou: você é casado? Eu botei. Aí, imediatamente ela murchou. Aí eu disse: olha, eu sou o pastor Gilberto Rebouças, boto lá, e é o meu único desejo. Eu disse: você leu qual é o meu único desejo? Ela disse: li, sim, senhor. Já começou, já mudou a história, né? Li, sim, senhor. Eu disse: olha, se você quiser o evangelho, meu Senhor Jesus Cristo, receber oração, e receber vídeos com pregações da palavra de Deus, eu envio com todo prazer. Agora, se você não quiser, você não vai ser obrigada nem constrangida, eu não vou incomodá-la. Aí ela disse: não, mas eu quero sim, eu quero que o senhor ore por mim. Aí daí então já era o senhor. Né? Então a pergunta é: nós vamos largar esse povo lá? Nós não vamos pregar o evangelho só porque essas pessoas estão na pornografia, na imoralidade. Nós vamos deixar essas mulheres tão novas morrerem e irem para o inferno. Nós vamos deixar essas pessoas que estão tão carentes do evangelho, que estão precisando do evangelho, que são as que mais respondem, lá só porque elas estão de calcinha, só porque muitas vezes estão mostrando seio, só porque muitas vezes estão em posições eróticas. Essa é a vida. E elas estão ali, sabe por quê? Porque ninguém levou o evangelho. Elas estão ali porque ninguém levou o evangelho. E se a gente levar o evangelho, porque assim, se você for crer em você, você não vai pregar para ninguém.
Mas quando você crê no Evangelho, porque eu não creio em mim, eu já deixei de crer em mim faz tempo. Eu creio no poder da palavra de Deus. Então eu olho para uma pessoa e eu vejo que ela é moça, nova, bonita, está quase nua, está em gesto pornográfico. Então a minha razão diz assim: esta pessoa jamais vai acreditar no evangelho que você prega. Esta pessoa nova, com saúde, bela, não vai dar bola para o seu evangelho. A minha razão diz isso, porque eu não sou um ser sem razão. Certo? O que acontece? Deus abençoe mesmo. Então, o que acontece? Muitas pessoas me procuram para ouvir a mensagem do Evangelho. Porque o mundo está assim porque a igreja se omitiu. As pessoas estão com culto ao corpo porque não tem a quem cultuar. Certo? Então nós precisamos, enquanto igreja, levarmos o Evangelho de Jesus Cristo e principalmente aos perdidos. E principalmente aos perdidos. Claro que tendo toda a ressalva. Então o que eu estou fazendo? Eu estou tirando aqueles mais pesados, mas estou levando o Evangelho a estas pessoas que têm trazido resposta. Que têm dito: olha, pastor, muitas não querem. Mas elas ouviram, não podem dizer eu não ouvi, e muitas querem. Muitas chegam e dizem: olha, ore por mim, ore por minha família. E aí nós estamos levando esse Evangelho de Jesus Cristo, e por isso eu resolvi fazer uma live. Você pensa que é fácil a pessoa fazer uma live às 11 da noite? Depois de ter terminado uma aula, e você chegar às 11 horas, você senta ali, janta, quando termina já deu uma hora de fazer. Mas é porque tem um monte de gente que está esperando lá, gente que eu não vejo aqui, e que eu chego no supermercado: rapaz, eu vi o senhor lá no Instagram. Eu digo: como é que é? Aí eu desço aqui no prédio, aí a pessoa diz: olha, o senhor pastor Gilberto, não é? Eu digo: sim, mas não é porque eu assisto a sua live. Aí eu descobri que nem todo mundo aparece aqui como esses lindos que estão aí. Tem muita gente ouvindo. Ontem um irmão mandou para mim: eu quero mandar um abraço para o irmão Átila, pastor, que está lá no Chile. Foi meu aluno, é meu amigo, né? E hoje está pastoreando lá no Chile. E ele disse: pastor Gilberto, eu estou ouvindo daqui do Chile. Né? Mandar um abraço para o Eloy na África, para o Abílio na África. Né? Mandar um abraço para a irmã Socorro e seu esposo, o pastor Salomão, missionários em Portugal. Para o irmão Carlos, a irmã Elana, para o Ademir, que foi nosso secretário do seminário, que hoje está em Portugal. Para tanta gente que está... Para o Delano, seu Delano, você que está em Bruxelas. Né? Então, Deus tem tido misericórdia. Então não pense que é fácil. Então muitas vezes as meninas vêm e eu digo: pronto. Aí eu vou aprendendo. Elas, quando eu sei que mandaram um videozinho assim e que preciso aceitar, eu já sei que é porcaria, então eu só faço assim: exclui. E estamos levando o Evangelho. E, como eu ia dizendo, para fechar esse parênteses, quando eu olho para aquelas moças, elas jamais vão crer, com a minha razão. Mas com a minha fé, eu creio no poder do Evangelho. Porque você vai ter momentos assim, que você vai olhar e vai dizer: essa pessoa jamais vai crer. E do ponto de vista humano, é impossível que aquela pessoa creia. Mas aí você confia no Evangelho, e aí vem aquela outra coisa na minha cabeça e diz: mas o Evangelho é poder.
É poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aí você diz, é possível. Aí você diz assim, então eu não desanimo, então eu vou continuar pregando, então eu vou mandar mensagem para ela, porque se dependesse da minha explicação, ela jamais se converteria. Mas como eu estou pregando não a minha palavra, eu estou pregando a poderosa palavra de Deus, então o milagre vai acontecer. Aí eu não desanimo. Aí eu não desanimo. Eu fico assim para baixo. Todo mundo fica mesmo. E pastor, por que isso acontece aqui? De vez em quando a gente fica assim meio para baixo. Porque todo mundo fica e tem crente que pensa que é super-herói, que é de aço. Só falta botar um S aqui e uma roupa azul e uma cueca por cima da calça. Pra ser o Superman. Porque o Superman é o único homem que você vê que ele veste a cueca por cima da calça. Todo homem bota a cueca por baixo, ele não. É a cueca vermelha por cima da calça azul. E um S aqui. Tem crente que ele acha assim, glória a mim, louvado seja eu nunca desanimo. Tem horas que você vai pregar o evangelho e dá um desânimo. Você diz assim, Jesus, bati tanto, preguei tanto, e nada. E aí você está pastoreando uma igreja e dá vontade de você chutar o pau da barraca e dizer assim, rapaz, estou aqui trabalhando feito um condenado e esse povo só me dá trabalho quando eu penso que estão se ajeitando. Tem hora que você está evangelizando e você sai, anda e distribui folheto e depois que a pessoa amassa, joga fora. Você fica assim para baixo. Aí vem o Espírito Santo e chega e diz assim, continua. Porque em uma hora o evangelho acerta. Uma hora, você lembra da parábola do semeador? Uma hora vai cair em boa terra. Então nós não devemos desanimar. Mas isso não quer dizer que a gente não tenha momentos que a gente fica assim meio para baixo. Certo? Então saiba, por que eu conto isso? Para você dizer, pastor Gilberto às vezes fica para baixo. Eu também fico, todo mundo fica. Você não é super crente. Nós somos a serviço do Rei Jesus, sabendo que uma hora vai cair em boa terra. E se ninguém aceitar, nós fizemos a nossa parte, porque não é nossa missão salvar a pessoa. A nossa missão é levar a palavra. Auxiliadora, serva do Deus, Deus abençoe. Então saiba, minha missão e a sua não é salvar. Salvar é com o Espírito Santo. A minha missão e a sua é levar o Evangelho. E o Evangelho com Cristo no centro, Senhor Jesus. Você precisa ouvir as pregações evangelísticas, né? Onde nós temos exaltado a Jesus Cristo, onde nós temos glorificado. São pregações simples, objetivas e diretas, mas com Jesus no centro, sempre falando de arrependimento e fé. Sempre. Não há um sermão que não se fale em arrependimento e fé na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o diabo, ele remove, além de procurar impedir, né, que esse evangelho cresça, se propague. Por isso a gente vê tanto crente aí morto hoje dentro das igrejas. Crentes que não têm um ministério relevante, crentes que não se preocupam mais com a evangelização. Eu lembro que quando eu me converti, a gente saía à tarde, a mocidade da igreja saía à tarde para evangelizar, para trazer gente para o culto da noite. Então a gente saía da escola dominical, já ia evangelizar, ou então a gente ia para casa, só fazia almoçar e já saía e começava a fazer, arrumava uma mesa na casa de alguém, botava uma Bíblia em cima e na garganta mesmo dizia, olha, agora vamos ouvir aqui o nosso irmão fulano de tal. Ou então de noite a gente pegava apenas uma lâmpada, pedia a pessoa ali para ligar, a gente levava uma caixinha pequenininha, quando tinha uma caixa era uma benção, a gente levava uma caixa, um inário, começava a cantar foi na cruz, onde um dia eu vi. A gente não cantava assim, você é o espelho. Não, a gente cantava assim, foi na cruz,
onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Ou então a gente cantava, de cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha. Então a gente cantava assim, hino de cruz, meu marido. Hinos de cruz. Não, a grande questão é que muitas vezes não é que a pessoa dê lugar, o demônio sai e o demônio volta por conta da pessoa não ter colocado Jesus no coração. Por conta de alguns precisarem de pessoas oprimidas para manifestarem o poder que eles acham que é deles. Então muita gente não percebeu ainda que o trabalho de exorcismo, de libertação, como nós evangélicos falamos, é um evangelho de oração, mas é um evangelho de ensino, de discipulado, de chamar aquela pessoa, uma vez liberta, e ensiná-la, né, a palavra do Senhor nosso Deus. E uma vez que ela aprende, uma vez que ela é doutrinada, aí o que acontece? Ela para com os velhos hábitos, porque eu já tive pessoas que vieram de outras tradições religiosas e que naquela tradição religiosa, onde ela estava, quando ela fazia determinados gestos, ela estava chamando o espírito. Mas eu não fui ver a questão de, ela está assim, ela está assada, porque tem muita gente que vai lá para onde está a pessoa tentando saber o que acontece. Eu acredito no poder do evangelho. Então, nós não precisamos saber se houve maldição na família, fazer culto de quebra de maldição. Nós precisamos, eu tenho visto isso no meu ministério há tantos anos, de você ensinar a pessoa. Você começa a ter um ministério de ensino da palavra de Deus. Mas não é um ministério de pegar textos desconexos. Se você pegar os textos que eu pego aqui, todos os textos são conectados um com o outro. Não é um culto só de oba-oba, de grito. Não, mas um culto de conscientizar a pessoa, de doutriná-la nas principais doutrinas do cristianismo. E de ter doutrina sequenciada, para que a pessoa possa ir entendendo. Então, eu já tive muita gente assim, que ela chega na igreja, cai. Depois ela cai de novo. Depois ela cai, até que chega um dia, eu vou continuar ensinando. Eu vou continuar ensinando. Até que um dia um homem chegou e disse, pastor, agora eu entendi. Ele saiu do culto e foi correndo para casa. E aí eu não entendi. Quando foi no outro dia ele me procurou. Deus o abençoe. Né? E ele me disse, pastor, é porque eu tinha ainda umas coisas que estavam pendentes, né? E eu ainda continuava fazendo, mas agora quando o senhor começou a pregar, imediatamente eu me lembrei, porque ele já não caía mais, né? Mas ele tinha sido do alto grau lá, na tradição religiosa dele, e o que aconteceu? Quando eu comecei a ensinar o evangelho de Cristo, ele percebeu, isso aqui não dá mais, não cabe no evangelho de Cristo. Porque o que muita gente faz? Preocupado com essas coisas, começa a tentar investigar como foi, e começam aqui a falar das quebras de maldição, de não sei mais o que, de não sei mais o que. Então a pessoa, ao invés de esquecer daquela vida pregressa, ela faz lembrar todo o tempo. E ela continua com aquilo ali vivo na memória.
Mas quando você começa a colocar o ensinamento do cristianismo, a doutrina do cristianismo, então a pessoa começa a notar, epa, espera aí, eu não estou me enquadrando aí. Ei, não. Vixe, rapaz, eu estou longe, estou fora. Então foi isso que aconteceu com esse irmão. Um dia ele chegou para mim alegre. Aí isso que foi, mas pastor, estou saindo do culto aqui na carreira. Eu disse, não é porque o senhor pregou, eu entendi a mensagem do Evangelho de Jesus, que há muito tempo o senhor vem pregando, mas ainda não tinha entendido assim tudo. Porque o grande problema é que a gente quer que a pessoa entenda tudo num dia. A gente quer que ela entenda tudo. Quando a pessoa se converte, ela é igual uma criança. A gente vai começar com beabá. Aí a gente vai começar devagarinho, entendeu? Entendi. Aí depois a pessoa ainda cai. Aí depois, por quê? Porque ela ainda não entendeu tudo, ela ainda não teve aquele estalo de compreender tudo. Ela está nesse processo de aprendizagem. Você vê uma criança, ela diz assim, remo. Nós não lemos mais assim. Nós botamos os olhos e vemos assim daqui. O meu tema é assim, ó. O diabo remove as palavras da mente para evitar que a pessoa creia. Uma criança não lê assim, ela lê assim. Ó, diabo, remove a... E se tiver o ó sozinho, ela diz ó e não u. Então ela diz assim, ó diabo. Mas não. Assim acontece com o novo convertido. Você doutrina, você ensina Jesus Cristo, você ensina verdade cristã. Tem gente que gasta anos e anos pregando sem ensinar Jesus, sem ensinar as verdades, sem ensinar as doutrinas essenciais. Então a pessoa nunca crê, passa anos e anos endemoniada. E aí o que acontece? Quando você ensina, chega um momento onde a pessoa diz assim, descobri o negócio. Aquele homem foi lá, resolveu as pendências que tinha, tirou tudo, acabou com tudo, mas o que fez isso? O que liberta a pregação do Evangelho? Então eu falo por experiência própria de 30 anos, mais de 30 anos no ministério, e de pregar para esse tipo de gente, e de ver assim, que todo esse tipo de gente, eu nunca fui saber qual era o nome do capeta, eu nunca fui saber como é que a pessoa tinha alcançado, eu nunca fui quebrar a maldição. Não, eu simplesmente vou dizer para vocês o que eu fiz. Eu orei, expulsei, não conversei, e ensinei a palavra de Deus. E todos aqueles que ouviram foram libertos e estão transformados até hoje, e firmados. E eu volto lá na primeira igreja, tem crentes que eu ganhei há 30 anos atrás e estão lá. Pessoas que já nem enxergam mais, nem sabem mais quem eu sou. Outras que estão ainda doentes e que dizem, é o pastor Gilberto. Então, há 30 anos que elas estão ali por causa de uma coisa, do ensino do Evangelho Santo. E é por isso que eu estou vendo tanta gente linda aí. Porque é gente que quer ouvir Evangelho. Porque é gente que quer ouvir Escritura. Porque é gente que quer amadurecer. Porque nós não queremos usar as pessoas como prova de demonstração do nosso suposto poder. Então, deixa aquela pessoa ali, não se preocupe. Todo dia ela cai, então já sabe que na hora da oração ela vai cair. E aí todo mundo vai ver, como ele é poderoso. E aí o objetivo é libertar as pessoas. Só que essa libertação vem à medida que Jesus vai entrando, o capeta vai saindo. Jesus entra pela porta, o diabo pula pela janela. Então o que acontece? Outra obra do diabo, em relação a se opor, é que o diabo remove a palavra da mente para evitar que a pessoa creia. Então, nós já vimos que ele cega o entendimento para que a pessoa não creia, que a pessoa não entenda, ele se opõe à pregação
Paulo está pregando, ele vai e contraria, procura apartar o procônsul. Não, o senhor não pode crer nisso, isso não é assim, isso não é assim. Mas existem horas em que o evangelho a pessoa compreendeu. Que é o que no popular as pessoas dizem que é convencida, não convertida. Quer dizer que a pessoa, ela entendeu, o evangelho entrou aqui na mente, faz sentido, começou a fazer sentido. Porque o grande problema é esse. Muita gente não sabe a distinção entre uma pessoa que compreendeu a mensagem do evangelho e uma pessoa que foi regenerada. É porque tem um monte de gente que com a razão, ela já compreendeu, ela já começou a entender, rapaz, Jesus faz sentido. O evangelho de Jesus faz sentido. Esta é a melhor proposta. Só que ela ainda não se decidiu, isso não se tornou uma realidade na vida dela. Isto não se tornou uma realidade na vida dela ainda. Como quando eu era da mocidade da igreja, né? Tinha um irmão na nossa igreja que tinha sido muito da outra religião. Né? E eu tenho muito respeito pelas religiões, quando ele se converteu, o líder religioso passou um tempo e o líder religioso naquela época ia de casa em casa. E o líder religioso da antiga tradição religiosa dele foi, ele disse, seu Antônio, eu soube que os crentes andaram aí pregando para o senhor, os protestantes. Ele disse, foi. Aí ele disse, eu vim aqui para tirar essas coisas da sua cabeça. Ele ficou assim e disse, olha, com todo respeito, se o senhor tivesse chegado até há algum tempo atrás, era bem possível que o senhor tirasse. Mas agora está aqui entranhado no coração e nada do que o senhor diga vai me demover da fé que eu tenho em Jesus Cristo. Então, o líder religioso, que era uma pessoa maravilhosa que eu conheci, ele compreendeu a fé daquele homem, a convicção, a firmeza na fé. E ele foi assim, então tá bom. Ele já sabia que não adiantava argumentar ali, porque o homem estava decidido. Então o evangelho faz isso, ele produz fé, convicção. Então nós temos um monte de gente que ainda está no campo das ideias. Está mesmo dentro da igreja, já aceitou a Jesus, mas ainda o evangelho não se tornou parte do seu ser. O evangelho não encarnou, o verbo ainda não se fez carne. Ela não assimilou isso e trouxe isso para a vida e disse, é isso que enche a minha alma. Então, só aqui não vai resolver muito não, porque nós temos um monte aí até de teólogos que são liberais e são filhos do cão. Certo? Então o diabo remove a palavra da mente. Quando essa palavra está aqui, que a pessoa está fazendo o processo de digestão, né, de ruminar, né, porque alguns acham que a palavra traduzida devia ser ruminar. A pessoa devia pegar esse evangelho e ficar degustando e entender esse evangelho. E quando ela entender, aí pronto, é outra história. Então, o que acontece? Nesse processo, enquanto a palavra está na mente, olha o que acontece. Jesus contou a parábola do joio e a parábola do semeador. E aí ele conta a parábola primeiro do semeador, e é aqui que ele vai explicar. Então, quando ele vai explicar a parábola do semeador, ele diz assim, e os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Então, são pessoas que ouviram, pessoa que ouviu atentamente. Não é a pessoa que estava ouvindo aqui e no celular. Não é a pessoa que Jesus estava pregando e ele estava olhando para a vaca, para o lírio do campo, para os pássaros. Não, ele estava ouvindo. Ele estava ali ouvindo, certo? São os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. Para que não se salvem crendo. Certo?
Então o diabo não deixa a palavra frutificar. A pessoa ouviu, gostou, ouviu a pregação toda, e aí o diabo sabe que se deixar ali, a pessoa começar a remoer, a pessoa começar a ruminar, a pessoa começar a entender aquele evangelho, vai se transformando numa luz que vai clareando as ideias e que vai trazendo compreensão e que vai dando sentido às coisas. Então a pessoa se converte. Então o capeta antes ele faz com que a pessoa, ele vem e tira para que ela não se salve crendo. Porque o meio da salvação é crendo. Então os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra. E existem muitas maneiras de tirar essa palavra. Certo? Muitas vezes a pessoa está com a palavra dentro do coração, ela gostou, ela ouviu. Mas aí ela vê o mau testemunho de um cristão. E aí o diabo aproveita. Diz, está vendo? Por exemplo, Mahatma Gandhi, ele viu que os missionários, eles pregavam um evangelho maravilhoso. E ele ficou maravilhado. Olha aí o meu irmão Augusto, Deus abençoe, lá em Portugal. Né? Deus abençoe os irmãos de Portugal, Deus abençoe Augusto, sua nobre esposa, ao irmão Carlos, à irmã Elana, a Cisa, todo esse povo lindo, maravilhoso, que eu amo muito, que estão aí em Portugal. Deus abençoe nossos irmãos, Deus abençoe a vida de vocês, meu amigo, meu irmão, companheiro. Que Deus te abençoe poderosamente, tu e tua casa. E o que acontece? Jesus diz assim, e os que estão junto do caminho são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira do coração. Então Mahatma Gandhi dizia o seguinte, ele viu os missionários morando em apartamentos luxuosos. E do lado, Simone, Deus abençoe. A Simone é uma grande amiga, aquela que eu já mandei uma mensagem para ela aqui. E hoje eu quero dizer da satisfação, da alegria que nós temos em ter a Simone participando, né? Ela ama Jesus, certo? Ela tem Jesus no coração. E o mais importante, Jesus a ama. Deus a ama e nós a amamos muito. Simone, seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda. Jesus te ama. Você é importante para Jesus Cristo. Ele é Senhor da tua vida. E Ele é a tua força, o teu refúgio, o teu socorro. E Ele é o teu Salvador. Que Deus possa se revelar a você. Que Deus possa abençoar a sua vida. Porque você tem valor, porque Jesus Cristo ama você, e porque nós nos importamos com a sua vida, porque para nós a sua vida é especial. Então sinta-se abraçada fraternalmente, sinta-se amada, sinta-se querida, sinta-se valorizada, sinta que aqui há um espaço para você, que aqui nós temos um amor, todo esse povo aqui tem um amor profundo, e eu peço a todos os que estão aí, que são cristãos, que orem pela Simone, porque ela é uma bênção. Eu tive a honra, o prazer de conhecê-la, ela é sincera, certo? E Deus a abençoe, Simone, Deus a abençoe, seja bem-vindo a esse momento. Então, o diabo remove a palavra do coração. Então, o que aconteceu? Mahatma Gandhi, ele disse, eu seria cristão se não fossem os cristãos. Porque ele viu que as pessoas pregavam um evangelho bonito, mas que não amavam de verdade, que não viviam de verdade aquele evangelho. É por isso que eu sempre digo, nunca terceirize o evangelho. O problema de muita gente é que terceirizou o evangelho. O que é isso, pastor? É que transferiu para líderes religiosos o lugar de Jesus Cristo. E que substituiu a palavra de Jesus Cristo pela palavra dos líderes. E aí muita gente, meu amigo, vai entrar em parafuso. Porque nem todo líder religioso está em sintonia com Jesus Cristo. Nem todo líder religioso age como Jesus agiria.
quando a gente crê que esse povo tem o poder de Jesus e a gente dá a eles um poder que eles não têm, quando você passa a crer, você não deve crer em mim. Como é, pastor? Não, você deve crer no evangelho que eu prego, no Jesus que eu prego. Eu sou apenas um pastor, pecador, igual a você, só que perdoado. Porque eu compreendi que Jesus queria o que de mim? Que eu me arrependesse. Que eu abandonasse a vida de pecado que eu tinha, porque não dá para você vir para Jesus com o pecado, a porta. Se a gente estiver disposto a renunciar. Animão. Ou você pensa que foi fácil para mim chegar e dizer assim, ó, quando eu estava na gandaia, eu estava com 20 anos de idade, no auge, tendo uma namorada fixa e um monte de mulher, vivendo a farra, no auge da farra, cabelão bem aqui, no auge da vida, cheio de saúde. Aí eu tô ali, a amizade à toa, né? A gente saía no carro, passava a noite nas farras, em tudo que era lugar. Eu era o mais novo. Os amigos vinham deitados no meu ombro, às vezes, tudo embriagado. A gente tinha passado as noites nos bordéis da vida, né? Eu saía todo dia, no dia que eu não tinha com quem dançar, eu ia dançar com a mamãe. Então, eu estava na gandaia. Eu estava na vida que todo rapaz queria, meu amigo. Então, eu ia namorar. Aí, eu dizia para a moça, olha, amor da minha vida, estou com dor de cabeça. Era hora que os colegas já estavam esperando, com o carro ligado, para que a gente saísse. E aí a gente ia para a gandaia, meu amigo, a noite toda, certo? E a gente já tinha um acerto, olha, eu fico com vocês até arrumar uma mulher. Depois que arrumar uma mulher, vocês se virem, porque agora é cada um por si. Então toda noite era uma mulher diferente. Então todo mundo sabia, e minha mãe sabia que eu estava perdido. E aí eu parei de estudar. Você para de estudar. E aí as professoras não entendiam. Rapaz, Gilberto, o que está acontecendo? Você era o melhor aluno agora? Porque eu queria saber, meu amigo, era de farra. Eu queria saber, era de prazer. Olha, eu tava na vida, meu amigo. Eu queria era rumontila. Certo? Então, eu saía, eu queria, era música. Na época eu ainda me lembro, né? Tinha uma música que dizia assim, Morena Tropicana. Oi, menina, eu gostei muito daquela música, certo? E eu me casei com uma morena linda. E o que acontece? Eu vivia... Aí você imagina que alguém vai chegar pro rapaz, no auge da vida, vai pregar o evangelho e esse rapaz vai dizer assim, não, agora eu vou deixar a farra, eu vou deixar as mulheres, né? E eu vou agora entrar para dentro da igreja. Não, é por isso que eu creio no milagre. Porque um dia eu fui com um tio meu para uma igreja porque eu estava com problema. Porque eu ia para a igreja para Deus resolver meus problemas. Eu não ia para a igreja para o negócio de querer me converter. Eu pensava na igreja como muita gente pensa. Que era um lugar de solução de problemas. Deus era um empregado de luxo. Então, eu tinha um monte de problemas. Eu abandonei os estudos, eu estava para ser reprovado. E eu ouvi meu tio ouvindo o evangelho. Eu sabia lá o que era. Aí eu disse, tio, o senhor vai hoje para essa igreja aí? Eu estava ferrado, meu amigo. Eu estava com as notas tudo no vermelho. Eu estava todo no vermelho.
vermelha, então eu queria que Deus me ajudasse para passar naquele ano. Continuar bebendo, continuar fumando, continuar farreando, continuar na gandaia, mas eu queria passar milagrosamente. Que Deus abrisse a minha mente e que eu pudesse entender sem ter que estudar e entregar os trabalhos sem ter que pesquisar, tendo que de noite cair na gandaia. Que é assim que a gente quer que Deus faça a vida da gente esse mar de rosa. Aí eu fui para a igreja para pedir a Deus os problemas que eu tinha. Né? E aí cheguei lá. O meu tio é caladão, ele só fala sim ou não. E aí o que aconteceu? Na hora que o pastor... Aí houve os cânticos, eu entendi tudo dos cânticos. Primeiro, eu sentei no banco da frente e meu tio sentou no banco de trás. Lá era mulher de um lado, homem do outro. Eu sentei no banco da frente e fiquei. Hoje eu vou pedir a Deus, quando esse pastor estiver orando, eu vou pedir a Deus para ele me ajudar lá no colégio, que o negócio está feio. E eu tenho uns problemas de saúde, eu também vou pedir, porque eu quero aí tá em forma para beber, para ir para gandaia. Eu não posso, porque a gente vai para Deus, a gente fica tão ignorante que a gente vai para Deus para pedir a Ele coisas que Ele não quer que a gente faça. E eu fui lá pedir saúde a Ele para poder farrear mais. Certo? E aí, quando o pastor começou a pregar, eu não entendi nada. Parecia que ele estava falando em inglês. Eu não entendi nada. Aí, o que aconteceu? Quando terminou, o meu tio estava atrás, Gilberto, vamos. Eu, que nunca tinha entrado numa igreja evangélica, pensei que ele estava chamando para ser crente. E como ele era meu professor de arte marcial, eu achava, se o homem decidiu, né? Eu disse, vamos. E levantei a mão. Quando eu levantei a mão, o pastor disse, nós já temos um rapaz aqui hoje que quer se converter. O meu tio estava chamando para ir embora. Foi aí que eu vi que o vamos dele não era vamos ser crente. Era vamos embora, porque ele era daquele tipo que vai à igreja até a hora da oração. Depois da oração, quando o pastor chama para ter compromisso com Deus, ele, como diz aqui no Ceará, pega o beco. Capa o gato. Quer dizer, ir embora. Então ele fugia. E eu agora percebi que eu tinha caído numa armadilha. Só que era uma armadilha santa de Jesus. E o pastor dizia assim, venha meu filho, venha. E eu olhava para trás e ele indo embora. E eu naquela hora dizendo um monte de coisa com ele aqui. Feliz, desgraçado, me botou nessa enrascada. E eu não sabia o que era. Aí eu disse, mas já estou aqui. E o pastor, venha meu filho. E ele indo embora. E me largou lá, que o bicho era brabo. Aí me largou lá e eu fiquei com a mão erguida. E o pastor, venha, eu fui. Eu já estou aqui. Eu levantei a mão, eu vou. Só quando o pastor terminou a oração, algo mudou aqui dentro. Eu não sabia o que tinha acontecido. Eu não entendi a pregação. Mas depois da oração, algo mudou. Eu não era mais o mesmo. E aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Eu aceitei a Jesus e não sei o que é isso, não sei quem é. E eu ia andando e conversando comigo mesmo. E eu disse, mas amanhã eu volto para essa igreja e eu vou descobrir quem é Jesus e o que eu fiz. E hoje eu estou com 56 anos. Agora, dia 21 de outubro, eu faço 57. 57 anos. E desde os 20 que eu estou servindo a Jesus. E aí, meu amigo, eu tentei voltar. Eu não sabia de nada. Você tem uma ideia? De tarde, de manhã eu estava ouvindo o programa lá no Forró. De tarde eu botava o rádio no programa evangélico. Então de manhã eu estava no forró, de tarde eu estava no programa evangélico. Até que eu fui compreendendo, eu disse, não dá para fazer as duas coisas. Não dá para eu ir com as duas coisas. O grande problema é que você quer que a pessoa mude hoje sem ter ensinado. A gente cobra das pessoas sem ter dado.
Aí eu jogava a bola nos times de várzea, né? E lá havia briga, o pessoal se matava. Até que um dia eu estava jogando, e quando de repente era gente puxando faca, era gente quebrando galho de árvore, era todo mundo dando voadora uns nos outros. E aí eu mesmo comecei a sentir: esse lugar não é mais o meu. Porque quando você conhece a Jesus, você não precisa que ninguém venha dizer para você: aquilo é mundo, aquilo não presta, aquilo é certo, aquilo é errado. Não use isso, não use aquilo. Quando você conhece a Jesus Cristo e o Espírito Santo vem morar na sua vida, você começa sua consciência, você já não começa a se sentir bem em determinado lugar. Quando eu vi aquela briga, isso não é mais o meu lugar. Eu tinha uma bicicletinha, eu peguei a minha bicicleta. Eu digo: deixa a turma brigando aí. Deixa a turma se matando. E eu vim embora. Quando foi outro dia, eu cheguei com a turma. Né? E a turma estava toda junta lá, do jeito que era antes. Né? Porque eu continuei a vida, meu amigo. Eu não sabia como era. Eu sabia que eu tinha aceitado a Jesus, mas não sabia o que era ainda. E aí eu fui conversar com os amigos, a turma disse: eita, Gilberto, hoje o negócio vai ser bom. Hoje nós vamos pra farra, rapaz. Veio um cantor aí de Recife, que era um cantor muito conhecido, faz muito sucesso na época, né? E ele vinha pra cá e tinha uma festa lá na beira da praia, e aí, o pessoal tudo já dizendo: olha, namorada, a gente 10 horas já encerra, e todo mundo aqui pra gente passar a noite na gandaia. Quando eles começaram a falar aquelas coisas, eu comecei a me entristecer. Não entrava mais em mim, não gerava mais a alegria de antes. E aí me deu assim uma vontade de sair, um incômodo de estar ouvindo ali aquela conversa. Isso chama-se mudança de natureza. Se você ama a lama, é porque sua natureza ainda é de porco. Se você já quer se limpar da lama, é porque sua natureza foi transformada. É porque o Evangelho de Jesus Cristo, ele transforma não um católico em um protestante. Não um espírita em um católico. Não. Isso é guerra religiosa. O Evangelho de Jesus transforma um pecador desgraçado como eu em uma nova criatura. O Evangelho de Jesus transforma um miserável como eu em uma nova criatura. Tira o coração de pedra, coloca um coração de carne e começa a trabalhar e começa a libertar. E aí foi acontecendo um processo na minha vida de transformação, de mudança, de abandonar, de abrir mão. E aí eu não me interessava mais pela farra, porque Jesus fez a farra na minha alma. E aí eu não me interessava mais. O pastor nunca chegou para mim e disse: não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Não. Primeira coisa que eu ganhei, graças a Deus, da minha santa avó e da minha tia, foi uma Bíblia, que tem até hoje essa Bíblia, tem até hoje minha mãe guarda. Ninguém na minha casa era crente, todo mundo queimou ruim. O pessoal preferia o Gilberto da gandaia, da farra, que é a pobre da minha mãezinha, Dona Estela. Um abraço, um beijo, te amo, devo tudo à senhora. A senhora que trabalhou foi pai e mãe, e a senhora tem o meu respeito para sempre. Sempre será o amor da minha vida. Dona Estela, linda, loira, dos olhos azuis. Eu não saí assim feio. Então, o que acontece? Jesus mudou a minha vida. E entrou por mim, o mais pecador. E aí, através de mim, foi entrando na minha família. A minha família foi olhando e vendo a mudança. Né? Que primeiro eles se oporam. No dia do meu batismo eu fui só. Era todo mundo com a família, eu sozinho. Mandaram eu cortar os cabelos, porque o meu cabelo era muito grande. Eu cortei o cabelo, ficou todo arrepiado, porque o meu cabelo, se cortar errado, meu amigo, ele espeta. Mas eu não estava nem aí. Eu ia
para a casa da namorada, o povo, olha. E eu ouvi, eles não conseguiam falar baixo, o espanto, a admiração. Olha, o menino, o menino está mudado, o menino agora é protestante. É, eu ia comprar alguma coisa no comércio, as pessoas... É Jesus Cristo. E até hoje ainda tem um monte de defeito, ele está mudando. Só que eu descobri uma coisa. Não dá para fazer a minha vontade e a dele. Não dá para fazer o que eu quero e o que ele quer. E a coisa mais importante que eu aprendi é que quando eu abro mão do que eu quero para fazer o que ele quer, a minha vida entra nos eixos. Então hoje eu sou muito feliz. Hoje eu me sinto realizado. Hoje eu tenho 3 filhas, já todas casadas. Tenho 3 netas. A menor tem 7 anos. A mais velha, a Gabriela, né? Eu tenho a minha lourona, a Gabriela, que eu amo de paixão. Já tem, se eu não me engano, 13 anos. Então tá uma moça, um mulherão já linda. Então tenho minhas filhas, a Rafaela, que é o amor da minha vida, meu querer, é a minha primogênita, a Eloá, a minha branquinha, e a Rebeca, a minha caçula, que está aqui comigo. E tenho a Gabriela como neta, né? A Sofia, que está aqui comigo, que é minha neta, né? E a Sarinha, que é o grande amor, a Sarinha, que tem 7 aninhos, né? E Deus me deu genros, né? Pessoas que são maravilhosas, e tem a minha esposa, né? E nós não somos perfeitos, a gente tem a cabeça diferente, ela é brava, e a gente discute, porque tem muita gente assim, não, tem horas que a gente não tá bem, tem hora que a gente tá assim, meio zangado com o outro, tem hora que ela fica estressada comigo, tem hora que eu fico estressado com ela, que é assim, meu filho, são 2 cabeças dentro, mas aí a gente vai, e nesse negócio a gente já tá com 33 para 34 anos de casado. Eu sempre brinco com ela que se fosse de cadeia eu já estava livre, né? Então, o que eu estou contando esse testemunho? Porque eu quero dizer para você que nessa batalha em que Jesus está nos libertando do reino das trevas, é uma coisa em que ele chega e mostra, meu filho, está aqui o caminho. E ele muda o nosso coração. E agora ele espera que a gente não use como eu queria usá-lo antigamente, para eu passar. Não, aí eu fui reprovado. Ele não me ajudou a passar sem estudar. Olha, Jesus não entra nas nossas enroladas. Aprenda isso. Se você está buscando a Jesus para fazer uma coisa que ele não aceita, que ele não pactua, não espere que ele vá. E eu aprendi isso logo de primeira. Eu fui reprovado. Pela primeira vez na minha vida eu soube o que era ser reprovado. Eu fui reprovado. E aí, parei de estudar. Mas com a conversão, minha vida começou tudo de novo. E aí eu disse, eu tenho que voltar a estudar, porque eu trabalhava, mas não ganhava nada. Isso eu sofria, só era humilhado. E eu disse, rapaz, eu vou voltar a estudar. E voltei a estudar. Hoje, meu, já me formei várias vezes. Hoje, o que não falta é estudo. E eu, de lá para cá, nunca mais parei de estudar. E ele mudou a minha vida. E eu não sou milionário. Não. Eu tenho o suficiente para viver uma vida. Eu não preciso de um carro bom. Eu tenho um carro que o motor funciona. Eu tenho um apartamentozinho pequeno, mas é meu. Eu tenho um carro, mas está no meu nome. Eu não estou devendo nada a ninguém. Nem no céu, porque Jesus já pagou. Eu já escrevi livros, hoje sou professor de faculdade. E estou contente com a vida que Jesus me deu. Porque é isso que ele faz. É transformar a vida. E qual é o meu trabalho hoje? É descobrir o seguinte. Gilberto, não dá para fazer a tua vontade. Não dá para fazer a tua vontade e a de Deus. Se a tua vontade entrar em sintonia com a dele, então vai se fazer. Porque você que está me ouvindo, muita gente vive sofrendo porque você quer que Deus faça a sua vontade.
Porque você não quer abrir mão das suas vontades, porque todos nós temos desejos. O grande problema é que muita gente pensa que pecado só é homossexualismo. Aí os pobres do grupo LGBT, coitados, que pecado só é prostituição, aí as garotas de programas, profissionais do sexo, pronto. Aí a gente pensa que só fuma maconha. Então, aqueles, coitados, que são viciados, dependente químico. Mas todos nós somos pecadores. Todos nós temos desejos que são contrários à vontade de Deus. Todos nós, só você olhar para a sua vida que você vai ver que todos nós temos concupiscência, que é cobiça. Todos nós temos desejos que a gente diz assim, vixe, Jesus, como é que você... pensamento ruim é esse? Aí você... Só que qual é a diferença? Que na vida de um cristão que foi regenerado, ele não satisfaz mais esses desejos. E esses desejos vão perdendo força à medida em que Jesus vai se alojando, se entronizando, se ampliando dentro do nosso coração. Isso depende muito de nós. Em alguns é mais rápido, em outros é mais devagar. Então, à medida em que eu digo, Senhor, como eu disse, Jesus me chamou no auge da minha vida. Eu podia me dizer, não dá não. Espere eu envelhecer. Espere que agora eu estou de boa. Agora não dá, Jesus. É mulher demais, Senhor. Senhor é muita farra, Senhor. Senhor, eu vivo de farra. Segunda-feira eu estava na farra, meu amigo. Não é brincadeira. Mas quando Jesus entrou na minha vida, o resto passou a não fazer sentido. A minha alegria era estar junto dele. A minha alegria era ler a sua palavra. Então tinha uma bíbliazinha, simples. A mais baratinha que comprava no mercado, porque minha família era muito pobre. Mas minha tia me deu, a tia Helena, a quem eu agradeço. Deus abençoe minha tia. E a minha mãe guardou até hoje. E aí eu comecei a pregar, sabe como? Eu não preguei para multidões. Eu peguei uma mesinha, no domingo, que era o dia do meu futebol, que eu gostava. Hoje eu ainda gosto, mas só assisto quando eu tenho tempo. Então o que eu fazia? No domingo era o dia que eu ia jogar, e depois do jogo a gente tinha a bebedeira, né? Aí tinha a bebedeira que o dono do time pagava pra gente, e depois a farra. Tinha que ter a farra, né? Tinha que ter o forró. Eu sou cearense gosta do forrozinho pé de serra. E aí, quando era no domingo, eu agora já não era mais atraído, né, para ir lá para o jogo. Eu queria propagar a fé que estava no meu coração. Aí eu pegava uma mesa, lá em casa tinha um alpendre grande, né, e aí eu pegava uma mesa, chamava minha avó, as tias, botava a toalha da minha mãe, que era uma toalha toda feita de retalho, e ela ainda brigava comigo. Por que você pegou minha toalha? E eu pegava a Bíblia, e de 100 versículos que eu lia, um que eu entendia, um pouquinho eu ia ensinar para eles. E estava ali agora um homem transformado, um rapaz que Deus tinha mudado, não a roupa dele. Deus tinha mudado não ele por fora, mas Deus tinha mudado o coração. E hoje eu sou o que sou. E eu devo tudo ao meu Senhor Jesus. E o que Ele fez na minha vida, pode fazer na sua. Que Deus abençoe. Até a noite. Deus abençoe.